todo dia tem sido um dia por vez, tá? Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do CZOcast, o podcast do Cartel 011. Eu sou o Bruno e hoje a gente está aqui com a Cafira, a proprietária e a fundadora do restaurante Fitó, que fica em Pinheiros. Tudo bem, Cafira? Oi, gente. Tudo bem, sim. Dentro do possível, tudo bem. E vocês? Por aqui, tudo ótimo. Então vamos começar. Conta pra gente como é que você iniciou o restaurante, de onde veio a ideia, por que você quis fazer um restaurante de comida brasileira? Conta um pouco da história pra gente. O Fitó, quando a gente pensou no Fitó, eu e o Tomás, meu sócio, nós ainda éramos casados, né? Então o Fitó nasceu da ideia de uma empresa familiar, na verdade, né? Para prover o nosso sustento como casal. Eu demorei para me encontrar como cozinheira e chefe de cozinha, assim, foi muito tardio o meu encontro, foi já com 27 anos, por aí. Tava numa crise muito grande e comecei a cozinhar e viajei, várias coisas aconteceram. E aí as pessoas começaram a... Por que você não abre um restaurante? Por que você não é chefe? Por que você não cozinha? Você cozinha tão bem, por que você não faz disso uma carreira? E aí a gente, pode ser. E foi a partir desse sentimento familiar, de se prover e de se encontrar como mulher e como pessoa que o Fitó apareceu. Então a gente estava caminhando, eu morava em Pinheiros na época ainda, e a gente estava caminhando e tinha o ponto que hoje é o Fitó, estava para derrubado, assim, era uma obra ou era alguma coisa que tinha sido antes, assim, muito antiga, para vender. E aí a gente falou, seria legal ter um restaurante aqui. E aí foi atrás dos investidores e as coisas aconteceram mais ou menos assim. Meio que fazia com força. Eu trabalhei no varejo de moda, trabalhava em alguns restaurantes. Fiquei uns 4 anos. Desse processo que foi abrir o Fitó, e disso que eu te contei, foram mais ou menos 4 anos, né? Então a gente ficou 4 anos até conseguir que o Fitó realmente existisse como corpo, né? De vamos abrir um restaurante, vou estudar, vamos conseguir um investidor, vamos começar uma obra. Isso demorou 4 anos. Então eu fiquei um bom tempo no processo para construir o Fitó, né? Fiquei alguns anos nisso. Se quem estiver assistindo a gente aqui nunca foi, vale muito a pena, é muito bom, é comida brasileira e é por isso que eu quero te fazer a próxima pergunta. Da onde você se inspirou para criar o menu do Fitó, o estilo do Fitó? É um estilo único o restaurante, né? Então, da onde que veio essas ideias da comida brasileira? Você pode compartilhar com a gente? Assim, quando eu sou piauiense, né? Então, essa minha matriz é muito forte, né? A matriz sertaneja minha é muito forte na minha vida, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me coloco, o modo que eu falo. Então, eu primeiro queria estar num lugar seguro para mim, né? Eu não tenho formação de cozinha, minha formação foi sempre cozinhando em casa mesmo, essa é a minha formação. Então, e pensava também em alguma coisa que me fizesse confortável, como se fosse uma extensão da minha casa, né? E sempre que eu falava que era do Piauí, existia uma estranheza, eu acho que pelo meu estereótipo físico, assim, de como assim você é do Nordeste, sabe? Isso me incomodava muito. E se sabia muito pouco do Piauí, na verdade, né? E também para desmistificar um pouco de que a cozinha brasileira é uma cozinha regional, não é como se fosse uma cozinha de segunda classe, né? Então eu queria sair dessa coisa da cozinha regional para a comida brasileira, né? Que tudo é brasileiro nesse sentido. Então, o primeiro cardápio do Fitó foi baseado nisso, na minha experiência de vida, né, nas minhas matrizes, tá bom? E trazer um pouco do Piauí mesmo para São Paulo, né? Como não um lugar de sofrimento e de privação, mas um lugar de riqueza também. E dentro disso eu trago as 3 matrizes assim do Brasil, que são as principais, a portuguesa, a indígena e a africana, né? Mesclando com algumas viagens, gosto muito também da cultura asiática, e aí faço um pouco de experimentação nesse sentido. Então, o cardápio do Fitó se faz mais ou menos por aí. E a gente tinha uma questão muito grande que era o preço, né? A gente tem um restaurante muito justo de preços, mas como manter isso, uma estrutura daquele tamanho, com tantas funcionárias, e ter um preço muito acessível, né? Porque eu considero acessível, né? Então, era olhar para esses insumos que pouco valorizados de algum modo,
e extrair deles ao máximo, né? Ter um cardápio inteligente nesse sentido. Então, é mais ou menos assim que faz o cardápio do Fitó. Não E sei se deu para entender. ficou bem claro, assim, eu que conheço o restaurante, é muito legal você contar isso, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho muito contato com a gastronomia nordestina, e muito Uhum, menos a do Piauí. E eu comi um prato muito interessante lá, que foi a carne de sol, e é uhum. realmente isso que você está me trazendo. Você contando, eu fico lembrando do gosto na minha boca, assim, então Ai, é uma que experiência muito gostoso de escutar agradável. isso comigo. Muito bom, obrigado por dividir comigo esse depoimento. Imagina, obrigado você. E qual que hoje é o público-alvo do seu restaurante? Como é que é a sua clientela? Conta um pouco pra gente sobre isso. A gente tem duas situações no Fitó, né? Assim, um almoço que é focado um lugar, né? A zona que a gente está, o bairro que a gente está, tem empresas, então pessoas que almoçam mais de uma vez por semana em restaurantes, né? E à noite, uma coisa que é super lazer e você vai porque você tá afim, né? Então eu pensava muito como quem seriam essas pessoas, né? E aí, quando eu estava criando o Fitó, tanto na parte física como cardápio e energia e luz, eu falei, cara, não tem um público-alvo, tem uma sensação-alvo, né? Porque eu mesmo mudo de ideia o tempo inteiro. Hoje eu quero comer um japonês, amanhã eu quero um nordestino, amanhã eu quero tomar um drink, depois eu quero fazer uma reunião nesse lugar. Então, quando eu pensei no Fitó, desde o primeiro tijolo, assim, até a música, eu pensava que o Fitó poderia estar em todas as situações que qualquer pessoa quisesse. Ah, eu quero ter uma reunião. Ah, vamos no Fitó. Ah, eu quero escutar forró. Vamos no Fitó. Nossa, tô a fim de ter um date no lugar que tem uma luz super gostosa. Vamos no Fitó. Então, eu comecei a pensar nas sensações alvos que o Fitó poderia ter. Então, eu tenho vários públicos, assim, final de semana eu tenho família, eu tenho um público de idosos que eu amo, que eu adoro, que eu fui criada pela minha avó, isso para mim era super importante ter no Fitó. Eu tenho um público de pessoas que têm filhos, que é uma coisa que eu amo também, que era um dos valores que eu queria que tivesse no Fitó. E à noite eu tenho uma galera até uns 30, 35 anos, por aí, que vai para date, para curtir. E tem o público do date também, que eu acho massa. Eu estava um dia pensando na ação do Dia dos Namorados e eu tinha percebido que o Fitote tinha muito esses primeiros encontros. E eu fiquei super feliz porque eu falei, nossa, as pessoas consideram o meu lugar um lugar seguro para conhecer outras pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que é bem diverso mesmo. O Fitó é bem diverso, né? Muito legal. E quanto tempo faz que existe o restaurante? Estou agora em junho, maio, junho, por aí, não lembro bem a data, porque parece que foi 10 anos, mas não é, vai fazer 3 anos. Muito bom. Pouco tempo, mas é muito trabalho. Eu imagino. E conta um pouco pra gente das dificuldades que foi no começo, logo que você abriu, você falou que é muito trabalho e realmente restaurante é um ramo que a gente não tem, eu pelo menos não tenho experiência, né? O cartel tem, mas conta pra gente das dificuldades que você teve no início. Assim, primeiro, por sair de uma cozinha caseira, que era a minha casa, entendeu? E trabalhar em casa e para esses convidados, ir para uma cozinha de restaurante, apesar de eu ter muito feeling, mas, né, tive que desapegar muito do meu processo de cozinha, que era um processo ainda arcaico de cozinha, né? Então, essas foram as dificuldades para mim nesse sentido, abrir mão de uns valores para ter outros, né? Modernizar mais a minha cozinha. Depois foi, assim, quando eu abri o Fitó, eu não conhecia ninguém em São Paulo, já morava aqui há muitos anos, mas ficava ali na minha casa com meu marido, tinha uma vida muito sossegada nesse sentido. Então eu abri muito eu, meu sócio e 4 pessoas. A gente achou que vai ser devagar, vai ser lento, nem sei se vai vir alguém, né? E foi diferente, né? E o Fitó, desde o primeiro dia, estava sempre cheio, movimentado. Então, o mais sofrido para mim foi me adaptar a essa nova rotina, né? De ter um restaurante, de ter um trabalho que para mim era maior do que eu conseguia dominar mesmo na época, porque eu não tinha experiência. Então, eu sofri muito com experiência administrativa, com contratação, com gerência. Eu tive que aprender mesmo nos erros, tá? Hoje a gente está em 3 anos e eu considero que todos os anos do Fitó, assim, os 3 anos que eu tive, todo final de ano é como se eu fosse abrir um novo restaurante, com mais background, com mais experiências, só que com mais valores. Então, assim, não acho que essas dificuldades acabam sendo
minimizadas, que é a administrativa e esse feeling com o cliente, com a cozinha. Mas como eu acho que nenhum restaurante hoje pode se comportar só como restaurante, né? Então, nesse sentido, parece que eu estou sempre abrindo um novo restaurante, só que sabendo um pouquinho mais do que eu sabia um ano antes. É isso, assim. Mas as dificuldades são diárias, no sentido de entender o que meu público quer, o que minha funcionária deseja, sabe? Para onde olhar, né? Como me comportar. E eu tenho medo de me comportar só como um restaurante, um lugar de comer, um lugar que é sem política, que é sem filosofia, que é desinteressado no outro. Então, isso é a minha maior preocupação, e talvez isso seja a coisa que mais me dê trabalho. E qual o tamanho do menu do Fitó, só para a gente ter uma ideia? Que você falou que dá trabalho, né? Tudo, e eu imagino que Eu acho. o menu é Desculpa, proporcional. atrapalhei. Eu nem sei te falar o tamanho do menu do Fitó antes disso tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente tinha aí de 6 a 10 petiscos, talvez 15 pratos por aí ou mais, e mais o prato do dia, né? Era mais ou menos isso. Além do Mais ou menos. ponto físico, E você os já fazia... drinks. Desculpa. Não te ouvi. Hã? Além do ponto físico, vocês já vendiam por delivery? Vocês estão vendendo agora? Como é que funciona o delivery para vocês? A gente já tinha uma experiência com delivery pequena, tá? E no final do ano, assim, mais ou menos outubro, novembro do ano passado, a gente, nas reuniões aqui, disse como expandir. Eu tinha tomado uma decisão de não expandir como lugar físico, sim, no lugar virtual, assim. Que eu, olhando para os dados, né, e como a cidade já estava se comportando nesse sentido, né. Então, antes do carnaval, a gente entrou numa obra para melhorar o nosso delivery, assim, mesmo. A gente já tinha pensado nesse delivery mais ativo, mudamos as nossas plataformas e tínhamos uma intenção de aumentar nossas vendas em 30% só com o delivery, né? Esse era um trabalho que eu já estava fazendo. Essa obra não terminou hoje, né? A gente está se adaptando ao que a gente já tinha de lugar, espaço físico, e criou novos sistemas de delivery. Conseguimos entrar na plataforma de venda, né, de entrega, e criamos no Fitó também agora um contato direto, que é o WhatsApp do Fitó, que você pode pedir também por lá. Que legal. Vocês tiveram que adaptar alguma coisa do menu para entrar no delivery ou é o mesmo menu? Não, eu fiz uma redução dramática do menu a partir, né, do que tem acontecido com o Covid, com esse momento de quarentena, tá? Eu fiz uma redução dramática, assim mesmo, mantive os pratos principais, né, que eram Fitó, são 3 pratos, faço de um ou 2 pratos por semana com valor ainda mais reduzido do que o do cardápio. A princípio, eu estou aproveitando todos os insumos que eu já tinha na casa, né, produzidos, pré-produções, tá? Tenho tentado trabalhar com a lista de compras muito pequena, para que a gente não tenha contato mesmo com o externo e para que a gente não tenha desperdício. A equipe foi reduzida em quase 90%, né? Hoje eu estou na cozinha com mais 3 pessoas e 2 pessoas para funcionar o delivery. Então, tem sido essas ações que a gente tomou até agora. Eu te falo que, assim, todo dia tem sido um dia por vez, tá? Todo final do dia eu sento e reflito o que é que eu posso melhorar e para onde eu vou, porque as informações ainda são muito vagas, né, do que vai acontecer, do que está acontecendo, né? A gente tem um sentimento no Fitó, principalmente de não demitir ninguém. Essa está sendo a nossa principal prioridade, né? E como fazer isso, né? Então, e manter a equipe que está trabalhando, a equipe que não está também segura, tá? Então, partindo disso, é o que nosso cardápio tem sido desenvolvendo a partir das necessidades das colaboradoras que estão comigo e o que vai se apontando também, né? E hoje, como é que é a presença online de vocês? Por que essa pergunta? Porque é uma pergunta que ela influi diretamente no delivery, né? Como é que é o seu trabalho no online? Você tem redes sociais? Você conversa com os seus clientes? Conta um pouco pra gente dessa experiência. Assim, as mídias do Fitó sempre é uma das coisas que eu mais
faço, é o que mais me demanda de trabalho, na verdade, apesar de não ser minha área, mas é uma das coisas que eu mais penso e reflito, assim. É, a gente sempre teve uma comunicação muito ativa com o cliente, tá? Um canal muito ativo e orgânico, tá? É muito difícil a gente fazer alguma coisa patrocinada ou uma ação nesse sentido. Hoje eu trabalho com a Ju e com a Morena, que me ajudam nisso, tá? Até isso tudo, a gente também tinha a Paula da Coentra, da assessoria de imprensa também, que sempre me ajudou com o FTO. Então, acaba sendo essas 4 mulheres que fazem essa rede. A gente produz todo o conteúdo dentro do FTO, né? As fotos, as falas, a escrita, a comunicação, tudo é a gente que acaba fazendo, meio que incorporando. Eu tenho tentado me manter ativa nesse sentido. Do que é pertinente também, minha maior preocupação é do que é pertinente falar, até onde eu posso falar, como falar, porque é um momento muito delicado, né? Eu estou aqui trabalhando nessa causa, mas tem pessoas que estão perdendo parentes, né? Tem muitas outras coisas acontecendo. Então, como me comunicar para que você consuma meu delivery, mas sem te invadir, sem te deixar mais para baixo, sem te levar a um questionamento de impotência, né? Então, é disso que eu tenho pensado todos os dias, como que eu faço uma comunicação afetiva e ativa para que a gente venda e deixe muito claro que a gente precisa vender para se manter aberto e manter os meus funcionários, principalmente meus colaboradores, e como que eu posso te abraçar à distância com a minha comida, assim, com o que a gente está produzindo no FTO. Apesar de ser uma produção restrita, não é acessível a todo o cardápio, a gente abriu mão de vários ingredientes, de valores estéticos, sabe? Para poder realmente ter uma comida confortável, com preço acessível e que você se sinta abraçado. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem feito uma comunicação legal, tá? O feedback que eu tenho é muito positivo, assim, é mais positivo do que negativo, na verdade. Os meus clientes, embaixadores, amigos, divulgam muito o FTO, isso é fantástico, é maravilhoso, assim. Tem dias que eu tô aqui super para baixo, cansada e sem eu pedir, sem eu me movimentar, eu vejo várias pessoas compartilhando. Então, acho que se manter ativo nas redes para mim é quando alguém divulga isso para mim, é, é quando alguém se sente tocado e repassa, né? Aí eu sinto que as coisas estão realmente funcionando. Eu não tive que pedir, eu não tive que pagar, eu não tive que trocar por nada. A gente fez uma comunicação que vale a pena ser repassada. Acho que é por aí. E você tem que pensar também o seguinte, quando você faz com todo esse carinho, com todos esses cuidados que vocês estão tendo, chegar na casa das pessoas, você está alegrando o dia delas. Porque o momento está difícil, é um momento tenso, né? Todo mundo muito preocupado por uma questão de saúde, por uma questão de economia, e pensa que o FITO pode fazer o dia dessas pessoas melhor. E com certeza tem feito, né? Pelos relatos que você tem contado. Então, isso é muito bacana. Vocês estão trabalhando para alegrar, né? Para ter um momento de alegria no dia das pessoas. Então, a gente admira muito o trabalho de vocês, de quem está nos deliveries, de quem está atendendo em restaurante online, porque realmente não está fácil para ninguém nesse momento, né, Cafira? Então, Não. desse lado aqui, pensa que você está ajudando, pensa que você está fazendo para realmente botar uma alegria no dia dessas pessoas, que com certeza é isso. Sim, eu acho que ainda ter a possibilidade de estar trabalhando, assim, dentro de todas as limitações, para mim ainda é muito prazeroso, tá? Se eu tivesse em casa, numa quarentena que fosse de confinamento total, eu estaria surtando. Então, assim, eu me mantenho na minha quarentena, tá? Minha quarentena é casa, trabalho, casa, o carro vem buscar a gente, vai deixar a gente, e se mantém nisso. Mas eu consigo ter espaços para pensar, né? Então, que esse respiro, talvez, não sei se eu devo me colocar dessa forma, chegue mesmo à casa das pessoas, né? Que a gente está fazendo isso não porque... Eu queria muito poder mandar meus funcionários para casa e dizer, vamos se encontrar daqui a 3 meses, mas como empresa, eu não tenho como fazer isso, sabe? Então, a partir desse cenário de limitante, por vários motivos, como resistir e ainda resistir, como tu falou, com o mesmo carinho e propósito que a gente
tem e tinha antes do FTO e tem e pretende continuar tendo. Esse é um grande desafio para mim. Assim, não abrir mão desse carinho que eu sempre tive com os meus clientes, assim, porque não estão fisicamente, assim. Essa semana que eu cheguei no FTO e vi vazio, assim, a gente fez uma faxina, guardou muita coisa, eu fiquei muito arrasada, sabe? Eu falo, cara, eu nunca vi meu restaurante assim, as ruas, eu tenho, né, pego o carro para ir trabalhar e aí isso me faz me concentrar mais ainda nessa comunicação, né? Porque eu preciso ter uma comunicação mais ativa nesse sentido, para que eu também receba, tá? Não é só para a gente dar. É, esse feedback que a gente recebe, cara, tem sido o que tem mantido a gente mesmo todos os dias, sabe? É o propósito de trabalhar. Muito legal, muito bacana. E o que você pensa para o futuro do Fitó? Você pensa em expandir? Você pensa em se fortalecer no online? Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente? Assim, eu acho que a maioria das decisões que a gente está tomando hoje é para uma decisão para pelo menos esse ano inteiro. Eu tinha antes de acontecer tudo isso, eu refletia muito sobre o cardápio do FTO, sobre a quantidade de insumos, sobre como eu queria trabalhar, sobre o meu desgaste físico, até onde valeria a pena alguns valores e ego como chefe, e que se fazia sentido mesmo se ter como restaurante. E hoje eu sinto que talvez não faça mais nenhum sentido, assim, sabe? Nada. É como se fosse abrir um restaurante novo mesmo. Então, eu acho que eu pretendo continuar com a redução de cardápio por um bom tempo, tá? Ter um cardápio mais enxuto, mais fresco, mais honesto nesse sentido e mostrar para o cliente que é isso que a gente oferece, que é isso que o mundo permite que se ofereça hoje, tá? Eu não sei como vai ser depois disso, porque mesmo quando acabar a quarentena, a gente vai trabalhar com a redução até ter uma cura, uma vacina, a gente também vai trabalhar com a redução dos espaços, né? Eu não sei como será, mas eu acho que será nesse sentido. Então, eu estou esperando ver o que vai acontecer para como que a gente vai funcionar como restaurante, como abrir. E o delivery, como eu tinha te falado antes, já era um projeto. Então, eu quero me manter ativa nessa plataforma, assim, não trabalhar nos dois sentidos, assim, e tentar unificar, porque é uma plataforma nova, assim, eu não conheço, assim, eu mesmo até antes disso pedia pouca comida por delivery, assim, porque por cozinhar em casa, e ainda não consigo entender direito quem é esse público, né, o que vai ser. Eu acompanhando pela plataforma que não é o FTO, são pessoas que nunca foram no FTO e como traduzir esse sentimento que é estar dentro do restaurante para a tua casa. Eu acho que esse vai ser, para os próximos anos, por conta de tudo que aconteceu, vai ser muito importante que todos esses valores cheguem em você, de algum modo, e que não presencial. Então, eu preciso aprender isso também, eu não sei como vou fazer isso. Bom, a gente está chegando quase que no final da nossa entrevista, então agora eu vou soltar uma última pergunta. A última pergunta tem a ver agora com a gente um pouco. Então, eu queria você, qual que é o papel do Cartel 011 na cidade de São Paulo? Você que é bem Pinheiros, da região, que é uma região muito paulistana, né? Então, o que significa o Cartel 011 para São Paulo na sua visão? Olha, assim, eu vou te dar um depoimento que é muito pessoal, assim. Eu saio pouco, assim, para poucos lugares e acabo tendo a rotina desses mesmos lugares. E isso eu aprendi com o paulistano, né? Que paulistano gosta de conduta, de rotina, nesse sentido. E o cartel entra nessa minha rotina, assim, sabe? Por causa dos donos, que são meus amigos, são maravilhosos. É um lugar que eu vou para encontrar amigos, é um lugar que eu vou para tomar drink, é um lugar que eu já participei cozinhando em algumas ações. É um lugar que eu posso também comprar as coisas que eu visto. Então, o que eu acho que a importância é essa, é você ter um lugar que é quase um coletivo e que te reduz o teu tempo físico, reduz o teu desgaste de idas e vindas. E é como eu me sinto lá. Eu sinto que lá eu posso chegar para tomar um café e ficar até a noite. E eu vou ter várias coisas para fazer lá, entendeu? Então, nesse sentido, eu sinto falta de ir no cartel e, puta, eu vou tomar um café, depois eu vou entrar na loja, depois eu vou dar um beijo no Fê, vou encontrar o BAP, quem sabe eu almoce. Aí uma amiga minha, não, fica aí porque eu já tô chegando pra gente tomar um drink.
Então, para mim, faz falta nesse sentido. Então, como o paulistano gosta dessas rotinas, é nesse sentido que eu acho que a gente sente falta e precisa, tá? Ter nossa rotina, por algum motivo, para frente estabelecida, né? E os nossos lugares de carinho, de afeto, se mostram agora cada vez mais necessários, sabe? Eu talvez não queria lugares novos tão cedo. Não sei nem se eu devia estar falando isso. Eu quero ir para os lugares que eu sempre fui, que eu sempre me senti acolhida e à vontade. Eu acho que é o mais importante agora, assim, daqui para frente, é esse acolhimento mesmo. Legal. Bom, muito obrigado, Cafira, por estar aqui Obrigada, tu. comigo. Eu espero que, assim, foi uma lição de empreendedorismo que você falou, a garra, a persistência e o seu lado humano é muito forte, né? E a gente nota isso, a gente percebe. Então, espero que a gente possa ter inspirado novas pessoas que queiram se aventurar no mundo de restaurantes, que está querendo trabalhar com alguma comida, seguir a paixão. E, então, a gente só tem a te agradecer pelo seu tempo, pelo seu trabalho, Imagina. por tudo, Obrigada. viu, Cafira? Foi um prazer estar com você aqui. Obrigada. Avisa aos que querem entrar nesse ramo que vocês são muito loucos, tá? Mas entrem, que é super prazeroso e a gente precisa agora de novas ideias e novos formatos, obviamente.